Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um final de semana excelente e que Deus possa nos abençoar nessa manhã maravilhosa. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda videoaula na disciplina de redação com o tema Gênero Textual Notícia. A data de hoje, 15/6/2020. Gênero notícia. Vocês estão observando aí, né? Que é isso aí? Quem sabe o que é isso? Isso aí é jornal. O jornal, ele nos fornece notícia. Gênero textual notícia. O que vem ser a notícia? A notícia é um gênero básico do jornalismo, em que se relata um fato do cotidiano, considerando relevante, mas sem opinião. É um gênero genuinamente informativo e que, em princípio, o repórter não se posiciona, pois o que vale é o fato. Certo, crianças? Então, o gênero notícia, ele é baseado em fatos reais, destacando os detalhes significativos daquela reportagem, né? Ou seja, daquela notícia, com escassa opinião pessoal do escritor. Como eu disse agora há pouco aí, que tem mais sem opinião, né? Quando ele fala, ele usa esse termo, sem opinião ou com escassa opinião pessoal do escritor, que não tem que ter a opinião do escritor. Quais são os elementos da notícia? Tópico 1. Relatar fatos recentes. Tópico 2. Objetos. Informa com exatidão. Tópico 3. Procura ser neutra e confiável. Tópico 4. Iniciado com uma manchete bem objetiva. Tópico 5. O verbo no presente, em seguida do layout, anônimas e neutras. Toda notícia, ela tem que ter um roteiro. Eu selecionei aqui o roteiro da notícia, então vamos ver um a um, certo, crianças? O quê? Esse o quê, ele vai ser o fato, a ação, o enredo. Quem? São os personagens. Nesses personagens, nós vamos ter os protagonistas, que são os personagens principais, né? Ou os antagonistas. Como? O modo como se desenrolou o fato ou a ação. Ou seja, como foi que se desenvolveu a história, o enredo. Quando? A época, o momento em que ocorreu o fato. Onde? O lugar de ocorrência. Onde foi que ocorreu? Por quê? A causa, a razão ou o motivo. Por isso, o resultado ou a consequência. Identificação dos elementos da notícia. Agora eu vou mostrar para vocês o roteiro da notícia, onde vão estar identificando, né, pelos tópicos que eu acabei de citar para vocês. Questões. O quê? As respostas. Mãe atira na cabeça do filho. Quem? Adolescente de 15 anos e bebê de 9 meses. Como? Com um tiro acidental, mãe atinge o filho. Quando? Dia 30 de junho de 2010. Onde? Rua Doutor Nélio Zumbi, Nova Luz, Zona Leste. Por quê? A notícia não especifica. Por isso, até a data de publicação, o bebê estava internado
mãe responderá o processo em liberdade. Por que que a mãe vai responder o processo em liberdade, crianças? Vamos voltar lá no como. Com um tiro acidental, mãe atinge o filho, porque esse tiro que ela deu no filho não foi proposital, foi acidental. Por isso que ela vai responder em liberdade. Então, vocês observem, analise, prestem bastante atenção, porque o roteiro da notícia, aí ele está destrinchado já com as perguntas ou seja, os tópicos que eu disse agora há pouco, né? O que, quem, como. Na notícia tem que ter esses tópicos. Um exemplo aí de notícia. Ó, bem objetivo aí esse que está em negrito né, chamando a atenção do leitor para essa notícia. Macaco invade casa próxima a zoológico em Guarulhos. Animal ficou sobre cortina da sala e depois subiu escada. Ele fugiu pela janela do banheiro e desapareceu. Uma família que mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, levou um susto neste domingo. Depois do almoço, um pequeno macaco entrou no imóvel que fica próximo ao zoológico da cidade. Quando os bombeiros chegaram, o animal estava na sala, sobre a cortina. Foram várias tentativas de captura, mas nada deu certo, até que o macaquinho pulou e assustou o cinegrafista. Esse cinegrafista ele era amador, que fazia as imagens. O animal subiu pela escada, foi parar no andar de cima da casa e conseguiu sair pela janela do banheiro. Depois andou pelo telhado e pelo muro das casas vizinhas até desaparecer. Aqui embaixo foi da onde foi tirado, né? Quem foi que fez essa notícia? Quem publicou essa notícia, né? Foi o G1 São Paulo, 10/1/2011, às 6 horas e 57 minutos. Atualizado em 10/1/2011, às 8 horas. Outro exemplo, observe que o título da notícia, ele sempre vem em negrito e ele é bem objetivo. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problema de audição. No último ano, a instituição de cães-guia para surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é um labrador, Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Colt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de Jaime, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Embaixo, de novo, da onde foi, né? Quem foi que informou essa notícia, certo? A atividade de hoje, né, vocês vão... Professor, o livro de português? Sim, no livro de português, vocês vão estar exercitando sobre o gênero notícia, na página 124, 125 e 126. Lembrando, crianças, que a notícia, como vocês observaram aí, ela é uma narrativa, ou seja, ela é um texto curto, tá? Quando é um texto mais grande, ele deixa de ser notícia, né? E ele passa a ser uma reportagem, certo? Mas a gente está hoje vendo primeiro o gênero notícia. Então, o gênero notícia, ele é um texto curto, onde vocês observaram aí todos os tópicos que uma notícia precisa ter.
Na página 124 da atividade de vocês, que é construindo a leitura, vocês têm uma notícia lá com o título: Comércio prevê o pior dia das mães em vendas em 11 anos. Lá vai estar a informação sobre a notícia, o vocabulário, com a palavra admissão. Que é admissão? Ato ou efeito de admitir contratação. Efetivação, ato ou efeito de efetivar. Contratação definitiva. E estagnação, falta de movimento, paralisação, certo? Essas palavras que eu acabei de falar o significado, elas estão no texto. Elas estão aonde? Na notícia. Na página 125, vocês vão... A primeira questão, associe as colunas de acordo com o significado das palavras. Então, basta você ir lá no vocabulário, que lá tem o significado das palavras, admissão, estagnação e efetivação, e vocês vão numerar de acordo com o seu significado. Segunda questão, complete as frases com as palavras do quadro. Admitir, estagnar e efetivar. Vocês vão completar aí as lacunas de acordo que a resposta fique coerente. Terceira questão. Circule os quadrinhos que contêm a palavra sinônima, da que está em destaque. Então, os sinônimos, eles são, parecidos. Têm significados parecidos. E na página 126... Primeira questão, qual é o título da notícia apresentada? Então, de acordo com os exemplos que eu dei para vocês, vocês vão lá na página 124, vocês vão observar qual é o título da notícia apresentada. E vocês vão escrever. Número 2, a notícia apresenta uma linguagem clara e objetiva. Neste gênero textual, são muito importantes o título, o layout, que é o parágrafo inicial da linguagem jornalística, que apresenta o assunto sucintamente. De acordo com essa assertiva, escreva qual é o layout da notícia apresentada na página 122. O layout sempre vai ser o primeiro parágrafo, que vai vir logo embaixo do título da notícia, certo, crianças? 3. Escreva um pequeno resumo com as principais informações contidas na notícia. Então, você vai ler, prestar atenção, e aí você vai escrever um pequeno texto com as principais informações contidas na notícia. Espero que vocês tenham entendido sobre o gênero notícia. A gente ainda vai estudar mais sobre ele, mas basta você prestar atenção e nos tópicos que você vai conseguir responder a sua atividade. Pratique a leitura, seja um leitor, que você terá sucesso. Por hoje é só. Beijinhos e beijinhos e até a próxima aula.